Pronto, compartilhei. Mateus capítulo 16 hoje, o versículo 21, tá bom? Então, você que está anotando aí, você vai anotar que hoje a devocional vai partir de Mateus, capítulo 16, o versículo 21, tá bom? Anote aí. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus inteiro, né? Ah, mas eu estou chegando já no capítulo 16. Tem problema? Problema algum, porque todos os nossos programas são gravados, tá? E no canal do YouTube da pastora Sara Reboucas Oficial, tem uma playlist de Mateus, desde o capítulo 1. Aí você pode fazer igual você faz com série Netflix, maratonar todas as devocionais passadas, tá bom? Então, maratona lá as outras devocionais. São devocionais de 40, no máximo 50 minutos, que é a mesma quantidade da série Netflix, né? Então, vamos lá? Mateus, capítulo 16, versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Perceba a missão de Jesus. Olha, eu preciso ir e sofrer na mão dos anciões, era a igreja, chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, gente que achava que tinha o conhecimento total da lei, mas queria Jesus morto, né? Olha, eu vou ter que morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E me parece que as pessoas estão projetando um ministério diferente disso. Se Jesus, Filho de Deus, né, foi perseguido no seu ministério, sofreu no seu ministério, nós não estaremos isentos de sofrimentos. Me parece que nós queremos um ministério isento de sofrimentos, mas não será dessa maneira, né? Nós precisamos estar dispostos a sofrer por Jesus. Aliás, a Bíblia diz que os discípulos, eles apanhavam por Jesus, sofriam por Jesus, e depois eles iam embora felizes da vida. Ah, que lindo, porque eu estou sofrendo por Jesus. Agora, a gente esperava que esse sofrimento viesse de fora, mas quem vai matar Jesus é a igreja. Quem matou Jesus são religiosos da época, os mestres, os fariseus, gente que detinha a lei, mestres da lei, né? E é fato. E muitas vezes, de onde você menos espera, né? Olha, eu acredito que o ministério vai ser doloroso porque pela pressão de fora. Nem sempre a pressão vai vir de fora, às vezes a pressão vem de dentro. E a gente precisa começar a trabalhar para que haja saúde, gente, no meio da igreja, para que não haja esse tipo de situação, né? De sermos feridos dentro do ministério, você está trabalhando por amor, né? Você está ali em verdade e com o coração apaixonado por Jesus e pelo reino, e sendo apedrejado duramente, sofrendo, porque dentro, muitas vezes, da noiva, né? É onde existe esse tipo de adoecimentos. Mas Jesus sabia isso é necessário, vai acontecer, né? Vai acontecer e não vou parar, vou até a cruz, vou até o Gólgota, vou cumprir até o final. Se essa é a missão, vamos embora, partiu, e vou fazer isso dando glória, e como o apóstolo Paulo, feliz por sofrer por Jesus, que coisa boa é estar nesse lugar de poder sofrer pelo meu Jesus, que bom é poder sofrer por Cristo, que bom é saber, ter convicção plena do chamado, de que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, convicção de que você está em Cristo, convicção daquele que te chamou, né? Que bom é que você pode estar nesse lugar. Então, Jesus está dizendo, olha, vai acontecer assim, e eu vou até o fim da missão. Tanto é que quando Jesus está descendo, né, do Getsemane, e a sinagoga manda os soldados para prender Jesus, a sinagoga era a igreja de então, e Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, Jesus devolve a orelha de Malco e fala, ei, eu estou disposto a morrer por isso aqui, eu vou morrer pela missão, e está tudo bem,
né? Eu tô disposto, eu vim para isso, eu estou disposto a sofrer. E muitas pessoas a gente vê desistirem no meio do caminho, né? Desistir do chamado, desistir do ministério, desistir da promessa, porque é difícil. Ah, porque é doloroso. Sim, de fato, não é um mar de rosas. De fato, o ministério exige entregas é, intensas, entregas agudas, né? O Senhor Jesus está nos pedindo entregas cada vez mais extravagantes, e nós precisamos estar dispostos a estar entregando esse nível de entregas. Aliás, existe um versículo bíblico que muitas vezes a gente atribui a dinheiro, mas na verdade é um versículo que está diretamente voltado às entregas. Dai e ser-vos-á dado. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e me achareis. Então, quanto mais se busca, quanto mais se entrega, quanto mais você se dá, mais você vai receber. Então, no meio da luta, no meio das intempéries, e pasme, eu estou no ministério há mais de 20 anos, né? Eu comecei com 15, eu estou com 40, né? Eu não comecei ontem, gente. E o ministério é, sim, é doloroso, o ministério é sangrento. Muitas vezes a gente precisa entrar ao Getsemane, e como Jesus fez, ficar ali, sangrar, os anjos sobem, descem, curam a gente dá uma risada e fala: bora, partiu, missão, né? Agora não pode desistir, né? Não pode desistir. E a gente também não sangra no altar, porque altar não é lugar para você sangrar, altar é lugar de cura, altar é lugar de saúde, isso eu tenho dito. Igreja é o lugar de saúde. Aliás, uma das instruções que eu dou à minha liderança: não subam no altar se você está sangrando. Não suba no altar se você não está em condições. Não suba no altar se o teu coração tem pesos. Não suba no altar, né? Porque Deus, ele tem preparado uma noiva que vai estar santa, né? Sem mácula, sem ruga. Então, se nós temos pesos, primeiro resolvemos os pesos e depois, então, subimos no altar. Nós precisamos ter o nosso coração livre para adorar, livre para servir, livre para estar diante de Deus. E era isso que Jesus fazia. Jesus ia para o secreto e orava e buscava, mas não desistia. Então ele disse: como eu venci, vocês também vão vencer. No mundo terão aflições, né? O mundo não é o nosso lugar de chegada, né? Nós estamos indo para um destino, tem um lugar onde nós vamos chegar e não é a terra. Então, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, tenham força, tenham ânimo, tenham vitalidade, porque assim como eu venci, vocês vão vencer. Então, não importa o desafio, não importa a circunstância, né? Como o apóstolo Paulo, muitas vezes somos pressionados. Aliás, o apóstolo Paulo dizia assim: olha, de todos os lados eu me sinto pressionado. Agora posso ser perseguido, posso sofrer, posso ficar perplexo, né? O atônito, dizendo: acredito que eu estou vivendo isso, mas não destruído. Destruído não, paralisar não, né? Nós precisamos continuar avançando para o alvo, para que lá no final, como o apóstolo Paulo, possamos dizer: olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé, olha, eu cheguei ao final, eu fiz tudo que Deus me mandou fazer, eu estou pronto, né? Eu estou pronta. Nós precisamos entender. Então Pedro chamou à parte e começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso acontecerá contigo. Não, você não vai, né? E eu vou te dizer que tem hora que a gente precisa ter cuidado com posturas de Pedro, né? Gente que vira para você e fala: você não precisa passar por isso é demais para você, né? Ah, para que você vai passar por tanto sofrimento? Abra mão do chamado, abra mão da missão, né? Você está sofrendo demais, tadinho de você, tadinha de você, né? Evite sofrimentos, vá para um lugar onde tudo haja paz, onde seja confortável para você. E hoje parece que estamos buscando isso, conforto, né? É, água fresca. Mas
Pedro, quando tenta aconselhar Jesus dessa maneira, olha, saia de perto de problema. Para que Jesus ir para a cruz? Não, você não precisa. Mas a Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas cuidado, que ainda tem muito Pedro querendo roubar de você a cruz, tá? Ainda tem muito Pedro dizendo que você não precisa levar a cruz. Pedro, nesse momento, ele não estava falando da parte de Deus, tá? Embora Pedro, alguns versículos antes, lembram disso? Alguns versículos antes, Pedro, ele levanta debaixo de uma revelação de Deus e diz: olha, quando ele pergunta quem os homens dizem que eu sou, e ele diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, e ele olha para Pedro e fala: Simão Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi o Espírito. E a mesma pessoa que deu lugar ao Espírito, agora está dando lugar ao diabo. Está dando lugar ao diabo. Então, por isso que um filho de Deus não pode faltar para o filho de Deus discernimento espiritual. Você precisa discernir se as vozes que você está ouvindo são de fato de Deus ou de Satanás. Às vezes a gente mistura tudo. A gente sai dizendo, não, eu estou ouvindo uma voz da parte de Deus, mas muitas vezes não é da parte de Deus, porque o mesmo Pedro que profetiza da parte de Deus, agora está falando da parte de Satanás. Então, eu preciso discernir. Eu não posso sair aceitando tudo que chega. Eu preciso passar aquilo pelo trono de Deus, pelo Espírito Santo. Espírito Santo, essa palavra que eu estou recebendo vai contra. Aliás, se vai contra a palavra que eu recebi do Senhor, eu tenho que rejeitar imediatamente, porque eu sei o que Deus me mandou fazer. Jesus sabia. Ele veio para a cruz. Como assim? Isso nunca acontecerá com você. Isso nunca. Você nunca irá à cruz, você nunca completará a sua missão. Olha isso, olha o que ele está dizendo. Nunca, Senhor. Ou seja, nunca você completará a missão. Isso nunca acontecerá contigo. Ou seja, você nunca tomará a cruz, você nunca morrerá e ressuscitará. Então, não era uma voz de Deus, era uma voz maligna, era uma voz que, se Jesus para ouvir, ele arrebenta com o ministério dele. Se Jesus para escutar essa voz, ele arrebenta com o projeto. Se Jesus para ouvir, ele arrebenta com tudo que o Pai mandou ele fazer na terra. Então, Jesus precisava de discernimento e entender e prescrutar o coração de Pedro, que tem, porque na natureza hipostática ele nunca deixou de ser Deus. Então, ele conhecia o coração de Pedro. Quantos em nome de Deus, profetizando aquilo que não é para ser dito, usando o nome de Deus para falar asneiras e para conduzir você, se você não tiver discernimento de forma equivocada. Quantos Pedros levantam muitas vezes nosso ministério para dizer, não, você não precisa levar a cruz desse jeito, você pode abrir mão, tá tudo bem, tá pesado demais, você não precisa insistir nesse lugar, né? Você não precisa disso, isso é ruim demais para você. E você crê, e abre mão de tudo aquilo que Deus está fazendo, e abre mão do legado, e abre mão do chamado. Pois eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode. E outra coisa, quem é de Deus não fica perdido. Quem é de Deus, a Bíblia diz que escuta uma voz atrás dele indicando esse é o caminho, entre por ele. Tem direção, né? Uma direção clara, definida sobre o destino para onde estão indo. Né? E o meio, o desplantar disso, Deus vai dando a planta, Deus vai deixando claro o como você vai chegar àquele lugar que Ele já no início te deu como destino. Nós não podemos nos perder do ministério, nós não podemos nos perder do destino, nós temos que ter cuidado para ouvir as vozes. Tem até um hino
que agora já não está mais sendo tão ministrado, mas no início estava sendo bem ministrado, que diz: luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, luto contra vozes que me dizem que eu não vou vencer, né? Luto contra vozes, e nós precisamos lutar contra determinadas vozes. Nós não podemos simplesmente acolher tudo como uma verdade irreversível, né? O Senhor Jesus, ele disse: tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. E aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, a ganhará. Mas aquele que ganhar a sua vida, vai a perder. Então, eu preciso ter essa clara resposta de Deus. Espera aí, essa voz que eu estou me ouvindo, ela está tentando me afastar do meu chamado? Essa voz que eu estou ouvindo, ela está tentando me afastar das minhas convicções, daquilo que Deus preparou para mim? Então, eu vou fazer como Pedro, como Jesus fez com Pedro. Como, pastora, que Jesus fez com Pedro? Jesus virou-se e disse: para trás de mim, Satanás. Então, muitas vezes, nós teremos que ouvir certas vozes, né? Muitas vozes internas e vozes externas, e dizer: para trás de mim, Satanás, que você está tentando tomar de mim o meu ministério, o meu chamado, né? O meu propósito, a minha missão. Você está me roubando do foco, você está tentando me roubar o destino profético, você está tentando minar minhas forças, você está tentando me desviar do objetivo. Eu repreendo essa voz em nome de Jesus. Voz essa interna e voz essa externa. Nós precisamos aprender a reconhecer as vozes que vêm até nós, em nome de Jesus. Um filho de Deus tem que ter discernimento espiritual. Minha gente, nós precisamos ter discernimento. E como, pastora? Não é só lendo Bíblia, não. É tempo de joelho, é jejum, é oração, é busca. E muitas vezes, mas eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Tem tempo, sim. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para orar, a gente tem tempo para ler a Bíblia, a gente tem tempo para jejuar. Vá para o joelho, vá orar, vá jejuar, vai buscar de Deus direção. Agora, nós não podemos ser levado pelas vozes. A voz vem, eu sigo a voz. A única voz que eu preciso ouvir é a voz do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser guiado por essa voz. Em nome de Jesus. E quando essas vozes vierem que querem roubar de nós o destino, a gente precisa ter essa postura. Olha, vá para trás de mim. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas você só pensa nas coisas dos homens. Veja o que ele está dizendo: algumas pessoas acabam dando lugar ao diabo e se tornam pedra de tropeço, porque às vezes, na melhor das boas intenções, você ouvindo Pedro falar, parecia que ele estava sendo correto, parecia que ele queria proteger Jesus. Se Jesus não tivesse discernimento e clara evidência da missão e do destino profético que ele tinha, ele podia se perder. Ele podia perder a rota, porque Pedro, aparentemente, estava até bem intencionado. Até uma pessoa bem intencionada, parecia que ele se importa. Olha, Jesus, não, você não vai fazer, você não vai morrer, você não vai sofrer, você não vai morrer. Você não vai passar por isso, você não vai ser crucificado, né? Você não vai deixar que eles te peguem. E quem está do lado de fora ouvindo, parece até bonitinho, fofinho, lindinho. Parece até, de fato, que Jesus, né? Ele está sendo protegido, que Pedro está sendo amigo de Jesus, e se ele não tem discernimento para dizer: epa, mas espera aí, o que ele está me dizendo? Ele está me roubando do destino, ele está dizendo que não é para eu chegar onde o pai mandou eu chegar, porque meu pai me mandou fazer alguma coisa. Então, eu percebo, você está tentando me fazer tropeçar, você está querendo paralisar, você está querendo me minar a minha força. Não, eu te repreendo em nome de Jesus. Olha, para trás de mim, Satanás, porque eu ouço a voz do meu pai.
e eu a sigo, eu não ouço a sua voz, eu reconheço, eu discerno sua voz, e eu digo, eu te repreendo, e eu não quero ouvir, eu não vou seguir o seu comando, eu vou seguir a voz do meu Senhor, eu vou seguir a voz do meu Jesus que me chamou, aleluia, eu preciso ter esse discernimento espiritual. Então, Jesus disse aos seus discípulos, olhe isso, gente, tem mais, não sou só eu que tenho que tomar a cruz. Eu estou dizendo para vocês que eu vou tomar a minha cruz, mas agora eu estou falando com discípulos. Tem algum discípulo aqui, gente? Tem discípulo aqui online? Tem discípulo aí me ouvindo? Porque o Senhor Jesus está falando com discípulos, tá? Então Jesus disse aos discípulos, e tem mais, para trás de mim, Satanás. E vocês estão achando que sou só eu que vou ter que pegar a cruz? Não, não, não. Se alguém quiser me seguir, vocês vão ter que seguir o mesmo que eu faço. Vocês vão ter que vir e vão ter que negar a si mesmo e suas próprias vontades, e seus achismos, e suas formas de viver, suas formas de pensar, suas demagogias. Vocês vão ter que engolir isso tudo, vocês vão ter que negar suas vontades, seus prazeres, vocês vão ter que negar tudo, vocês vão ter que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir também. Vocês também vão ter que fazer o que eu estou fazendo. Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Pedro, e digo mais, vocês que estão me ouvindo, discípulos queridos e amados, não apenas eu terei que fazer isso, não apenas eu terei que sofrer, não apenas eu terei que levar uma cruz, não apenas eu terei que ir para esse destino, mas vocês também o farão. Vocês também terão que negar a si mesmo, sofrer, porque negar a mim mesmo é sofrimento, gente. Eu não quero negar o que eu sinto, eu não quero negar quem eu sou, eu não quero negar aquilo que Deus, aquilo que eu, perdão, aquilo que a minha carne está gritando. Às vezes a carne diz: explode, larga tudo, desista. Ou abra mão do chamado, abra mão da missão, abra mão do ministério, não é? Mas nós dizemos, olha, negue essa vontade, negue esses pensamentos, negue as vozes de Pedro, vozes essas internas e externas, e foque no destino, foque na missão, foque no projeto, toma a sua cruz e siga-me. Então, perceba, ele está dizendo, vocês também terão que passar por isso. E ele continua, pois quem quiser salvar a vida, vai perder a vida. Mas quem perder a vida por minha causa vai encontrar a vida. Então, muitas pessoas vão dizer assim, você está perdendo o seu tempo. Em última análise, o que ele está dizendo é, você está perdendo sua vida. Você está fazendo uma entrega muito extravagante, muito intensa. Mas a promessa é, aquele que perder a vida por mim vai ganhar. Aquele que abrir mão da sua vontade por mim está fazendo uma boa jogada, está fazendo um bom negócio. Mas aquele que quiser ganhar a vida e proteger-se e não está disposto a renunciar a si mesmo e segurar a cruz, então esse vai perder a vida, está perdendo tempo, está perdendo a vida. Estamos num tempo onde as pessoas estão querendo viver o evangelho segundo si mesmos, né? Antigamente, a gente lia a Bíblia, né? Olha, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Marcos. E hoje nós temos o Evangelho segundo Tia Maricota, o Evangelho segundo Flurstreca, porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem um Evangelho cômodo, confortável, que sirva para os seus próprios deleites. Mas nós precisamos entender que Evangelho é renúncia, Evangelho é morte. Evangelho é abnegar das nossas vontades, é morrer para mim mesmo e é viver para Deus. Amém, gente? É viver para Deus. Continuando. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou o que pode dar o homem em troca da vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai,
Agora perceba que ele não está focado na cruz, porque Jesus, olha isso, gente, perceba o que eu estou dizendo. Jesus, ele não está focado na cruz. Jesus sabe o que vem depois da cruz. Jesus sabe o final da história. E por isso ele se mantém tão firme. E muitas vezes, você sabe qual é o seu problema? É que você não sabe o final. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele quer te revelar o seu destino. Jesus, ele quer te dizer, olha, é assim que você vai viver, né? Gente, só um segundo. Vamos lá, gente. Pois que adianta o homem, então, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, né? Nós precisamos entender que não pode ser assim, que nós temos que vigiar para não perder a própria alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? O que pode o homem em troca da vida? Ele vai dizer, olha, eu estou indo, mas eu sei que virei na glória do meu Pai. Eu virei com os anjos, ó, com seus anjos, pois o filho do homem virá agora do seu pai com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com as ações. Ele diz, ele está sabendo, olha, eu vou voltar para a glória, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para os anjos, eu vou voltar e eu vou retribuir. E Jesus tinha um destino, Jesus sabia que aquele era um tempo. Ah, quando nós sabemos para onde estamos indo. Quando nós temos uma visão, quantas vezes eu tenho dito isso? O que me fortalece é que nós não, quem tem fé não vive por vista. Quantas pessoas desistindo porque vivem por vista? Quantas pessoas desistindo porque não estão focadas no destino? Estão focadas no aqui e no agora, como Pedro, quando andou sobre as águas, enquanto olhou para Jesus, estava dando passos firmes. Mas quando olhou para a tempestade, para o vento, para a dificuldade, afundou. Afundou. E Jesus vai até ele e diz, homem de pequena fé, por que você não continua olhando para o destino? Por que você não continua olhando para mim? Por que você não continua olhando para onde você ia chegar? E nós precisamos, como Jesus, no mesmo texto que ele diz, eu vou morrer, no mesmo texto que Jesus diz, no mesmo momento que Jesus está dizendo, eu vou sofrer, no mesmo texto que Jesus está dizendo, eu vou ser morto, no mesmo texto que Jesus está dizendo, eu vou ser crucificado, ele vai dizer, mas eu também virei na minha glória com meu Pai, com os meus anjos, eu também verei o Pai, eu também estou, e eu quero te dizer uma coisa, se tem algo que precisa estar claro para nós, eu verei o meu Pai, eu verei Jesus como ele é, eu verei a glória, eu verei os anjos, eu estarei com meu Jesus, eu verei Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos entender, Senhor Jesus, eu creio em Ti, e Tu és o meu destino. E quando nós sabemos para onde estamos indo, nós não nos desanimamos. Quando nós sabemos por que estamos aqui, nós não nos desanimamos. Nós permanecemos, nós sabemos o que nos espera e nós estamos prontos para o que nos espera. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo do seu reino. Ele está ali liberando palavras para os seus discípulos e dizendo, olha, nós precisamos entender, eu virei, muitos me verão vindo do meu reino, muitos verão isso acontecer, muitos terão clara evidência da minha glória, muitos terão visões, muitos terão revelações, muitos que estão aqui me ouvindo desses discípulos terão uma grandes experiências ainda. E eu quero dizer, nessa manhã, a palavra do dia é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É tão difícil a gente negar a si mesmo. É tão difícil a gente negar as nossas vontades. Às vezes, a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne as coisas de forma espiritual, mas aquele que é carnal discerne as coisas de forma carnal. Nós precisamos discernir as nossas lutas de forma espiritual. Amém? Você precisa discernir suas batalhas de forma espiritual, não de forma carnal. Eu quero profetizar em nome de Jesus
que você vencerá as suas guerras de forma espiritual, né? Aquele que é de Deus nunca discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Ninguém pode discernir, porque ele está escondido em Deus. E o Senhor Jesus, ele está escondendo você no esconderijo. Ah, e aquele que confia no Senhor, ele descansa à sombra do Onipotente, ele descansará. No esconderijo do Altíssimo, né? A Bíblia diz que, como Abacuque, o Senhor é minha força. O Senhor faz os meus pés como um do cervo, de uma corça. Ele me coloca para andar em lugares altos. E nesse lugar alto, as dores não te atingem, as provações não te atingem, as perseguições não te atingem, aquilo que vem para te paralisar na missão não te atinge. Você continua olhando para o alvo, forte, determinado, decidido. Pelo contrário, fortalece você mais ainda, porque você sabe, eu estou indo na direção correta. Então, eu não vou desistir, como Jesus. A gente precisa repreender toda a voz que quer nos parar, toda a voz que se levanta para tirar você do alvo. E você tem que falar: para trás de mim, Satanás, você não vai me parar. Para trás de mim, Satanás, você não vai me paralisar. Para trás de mim, Satanás, eu vou viver o destino que Deus tem para mim. Eu vou viver o meu propósito e eu vou chegar onde o Senhor decidiu que eu vou chegar. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê segurança, que o Senhor te fortaleça e te dê discernimento espiritual para você discernir as vozes e você poder chegar ao resultado final, que é o reino de Deus. Nós precisamos amar o reino de Deus. Nós precisamos desejar o reino de Deus. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda daquilo que o Senhor Jesus entregou para você, porque o Senhor Jesus te entregou algo. Então não desvie o foco. Cuidado, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque o seu coração emite vozes que não, muitas das vozes que o seu coração emite não são verdadeiras. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Ah, mas eu estou ouvindo o meu coração, então pare de ouvir. Ouça uma única voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Você precisa estar certo de que você não está ouvindo nenhuma outra voz, senão a voz do Espírito Santo de Deus. E outra coisa que você precisa guardar é que o ministério vai ter sofrimento, vai morrer, vai morrer, né, para si mesmo. Mas você também, assim como Jesus está dizendo: eu estou indo para a glória, também tem uma glória preparada para você, que o Senhor Jesus vai repartir conosco, e é para lá que nós vamos. Amém? Coloque no seu coração: o Senhor Jesus está guardando para mim uma glória. Eu estou indo para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Fortaleça o seu coração nessa palavra nesse dia. Vigie o seu coração nessa palavra nesse dia. Guarde o seu coração nessa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te pedir, Jesus, nos dê discernimento para reconhecer as vozes que estamos ouvindo, para discernir as vozes que vêm do inferno, as vozes que são malignas, as vozes que são internas e a voz do Espírito Santo de Deus. Senhor, queremos apenas seguir a voz do Espírito Santo. Senhor, silencie em nós todas as outras vozes, que apenas a voz do teu Espírito Santo tenha lugar em nós. Oh Deus, nós queremos pedir, nos dê força para continuar. Oh Deus, não permita que a gente saia da rota, mas que, oh Deus, possamos sim negar a nós mesmos as nossas vontades, os nossos achismos,
Senhor, aquilo que muitas vezes a gente movimenta dentro de nós, que não é teu. Queremos, Senhor, viver a cruz, queremos andar na tua cruz e seguir-te, Jesus. Nos ajuda a seguir-te em direção ao propósito. Nós sabemos que o Senhor nos faz viver de glória em glória, mas a glória maior. Nós estamos ansiosos por estar nessa glória com o Pai, com Jesus, com os filhos, com o Filho de Deus e com os anjos. Deus, nós queremos o Senhor Jesus e esse é o nosso destino. E é para lá que estamos indo. Nos guarda, Senhor, para chegar até o final. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, amanhã vamos iniciar Mateus capítulo 17. Não faltem a devocional, tá bom? 6 horas da manhã, amanhã, vamos ver Mateus capítulo 17. O Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã. Um beijo.